palestrante, Cleidna, a gente não bate palma simplesmente, né, Kelly? A gente fala uma frase que acolhe essa pessoa dentro dessa família efesiana, como eu costumo dizer. E a frase é o seguinte, ó, venha de onde vier, venha em paz. Nosso mestre é Jesus. Quando a gente está todo mundo reunido lá no salão, é ótimo, todo mundo faz ao mesmo tempo. Mas aqui, você sabe, a internet tem um delay, fica um pouquinho um atrás do outro, mas todo mundo na mesma sintonia, eu tenho certeza que você vai receber toda a inspiração possível, tá? Então eu vou chamar no 3, tá bom? Pode abrir os microfones, todos vocês, para a gente receber ela da melhor maneira possível. 1, 2, 3. Venha de onde vier, em paz. Venha em paz. Nosso mestre é Jesus. Sala toda sua. Que maravilha, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E principalmente participar desse momento, né? De tantas vibrações de luz, né? Sentir mesmo essa emoção, toda essa carga de luz emanando das pessoas que estão aqui presentes, do momento de prece, até mesmo das imagens, né, da escola, que eu não conhecia. Isso me favoreceu entrar um pouquinho mais na meditação, me imaginar nesse espaço físico, já que a partir de agora nós vamos dividir esse espaço virtual. Então, eu recebo com muita gratidão essa saudação de vocês, eu recebo com um amor muito grande as palavras da Bianca, eu sinto o mesmo pela Bianca. Bianca poderia ser minha filha, e eu aprendo tanto com ela, aprendo muito com ela. Quando ela me fez o convite, ela me disse que eu poderia escolher o tema. E eu até no meu encontro mais cedo com a Suzana, eu disse para a Suzana que a primeira coisa que me veio à cabeça é que eu precisava escolher algo que eu gostasse muito de fazer e que eu pudesse doar o melhor de mim ao falar desse tema, dos conhecimentos que eu fui buscando, em algo que eu pudesse doar de verdade. Então, com esse sentimento que eu preparei alguns momentos. Quero imaginar este nosso momento agora como um círculo virtual, como se nós estivéssemos em roda. Todos os contadores de histórias das tradições milenares contam histórias em círculo. Esse círculo que lembra a mandala, esse círculo que lembra a união, a unificação, os elos de uma corrente que somos todos nós, né? Então, pedi uma ajudinha aí para a Suzana, para me ajudar na apresentação. Eu pensei em começar esta apresentação mais ou menos como eu tenho feito, né, há muitos anos como contadora de histórias. A minha mãe me contou, e essa memória não é minha, é uma memória da minha mãe, que quando eu era muito pequenininha e perguntavam o que eu queria ser, eu dizia que queria ser professora. Para quê? Para contar histórias. E depois que eu fiz magistério, especialização, mestrado, doutorado, me aposentei, continuo agora orientando projetos de mestrado, preferencialmente ligados à contação de histórias, à narrativa, como uma construção social. Eu fico pensando, aí me lembro da aula da Cecília, né? A aula que ela ministrou no dia 20, que eu assisti hoje, fiquei muito emocionada. Eu fico pensando, como aquela criança sabia, né? Como aquela criança sabia que a escolha da contação de história era algo muito forte para mim, né? Então,
eu sempre escolho as histórias a serem contadas de acordo com o público, adulto, criança, né? E hoje eu escolhi são 3 narrativas. A primeira narrativa é uma lenda egípcia, e eu vou ler, eu vou desligar o microfone, desligar o vídeo e vou ler essa história para que todos possam imaginar-se nesta história. A segunda é um vídeo, aí eu vou pedir a gentileza da Suzana para acionar o vídeo, que é uma poesia. E a terceira vai ser uma história contada, e aí eu faço o convite para que quem quiser e puder ligar o vídeo para que eu possa olhar nos olhos e fazer essa contação de história coletiva, e aí, a partir das 3 narrativas, a gente vai tecendo as nossas conversas, tá ok? Então, por quê? Porque essa imersão nas histórias contadas, ela é uma imersão que vai tocar fundo em nós, em cada um dos ouvintes, não só no aspecto cognitivo, porque a construção das imagens, ela é memória, emoção, traumas, sombras, luzes, né? E, então, essas emoções, essa imersão em várias narrativas, ela vai fazendo com que a gente se sensibilize. E essa é uma das principais funções da arte, né? Eu vejo a contação de histórias como uma arte da narrativa, né? Então, vamos começar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Quiser fazer algum comentário. É só perguntar. Se alguém tiver pergunta, Cleidna, durante o tema, pode interromper ou você quer reservar uns minutinhos finais para responder alguma pergunta? Olha, eu acho que a gente pode ir conversando, pode Certo, interromper, e só não agora nessas 3 narrativas, né? certo, Joia. E aí eu queria trazer para esse nosso encontro de hoje, já que a Cecília falou, é Cecília mesmo? Isso, isso. A Cleide, a Cecília pediu para a Cleide narrar uma história do livro Nossos Filhos São Espíritos, né? Então, aquela história são narrativas que a gente pode conversar sobre ela também nesse momento da contação de histórias, para a gente fazer esse link, e eu quero até fazer um comentário depois. Então, uma lenda egípcia. Essa lenda egípcia, eu acho que muitos de vocês conhecem, é uma lenda egípcia que está no livro Libertação, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ela tem também uma versão infantil que eu gosto muito, da Rita Folker, que é estudiosa da filosofia e da doutrina espírita. E eu contei muito essa história para os meus filhos quando eles eram crianças. Mas essa versão, isso aqui é uma adaptação, essa versão que eu vou contar não é a original, e apesar do linguajar não muito comum aos nossos ouvidos, na narrativa da libertação, né, do início do livro, eu prefiro muito mais aquela versão, mas vou contar esta hoje, ela está um pouquinho mais resumida. No centro de um formoso jardim, havia um grande lago, com enfeite de ladrilhos azul turquesa. Ele era alimentado por águas que desciam de um pequeno cano através de grade muito estreita. Numa região acolhedora, vivia toda uma comunidade de peixes que moravam em tocas frescas e sombrias. Elegeram um dos cidadãos de Barbatanas para o cargo de rei, e ali viviam despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pegar a mais leve larva, nem conseguia se abrigar numa toca barrenta. Os outros, vorazes e gordões, pegavam para si todas as formas de larvas e ocupavam os melhores lugares de descanso. O peixinho vermelho vivia
em uma correria constante. Era perseguido e atormentado pela fome. O pobrezinho não tinha muito tempo para lazer. Por este motivo, começou a estudar com bastante interesse. Contou a quantidade de ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, anotou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reunia a maior quantidade de água. Depois de muito tempo, encontrou a grade do escoamento de água. Percebendo a oportunidade de uma aventura benéfica, pensou consigo mesmo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Então, optou pela mudança. Para conseguir atravessar pela estreita passagem, perdeu várias escamas com grande sofrimento, apesar de estar muito magro pela falta de comida. Fazendo votos otimistas, avançou confiante pelo cano de água, encantado com as novas paisagens ricas de flores e sol que o defrontava. Conseguiu cheio de esperanças e seguiu em frente. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos problemas que encontraria pelo caminho e lhe mostrando o trajeto mais fácil. Maravilhado, admirou nas margens os homens e os animais, embarcações e pontes, palácios, veículos, cabanas e arvoredos. Habituado em viver com pouca coisa, vivia agora naquela nova região que conhecera com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a sua agilidade natural. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano. De início, aproximou-se de uma baleia, mas impressionado com o espetáculo, aproximou-se dela mais do que deveria, sendo tragado, tornando-se a primeira refeição diária dela. Em apuros, o peixinho orou ao rei dos peixes, pedindo proteção dentro da barriga do monstro. A sua prece foi ouvida, porque a valente baleia começou a soluçar e vomitou, trazendo-o novamente para as correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias mais simpáticas e aprendeu a evitar perigos e tentações. Plenamente transformado em suas visões de mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas, móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e pequenos, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia feliz. Vivia agora sorridente e calmo no Palácio de Corais, que escolheu para morar com centenas de amigos. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, achou que poderia ajudá-los a seguir daquele lugar. Não seria daquele lugar. Não seria justo voltar e mostrar-lhes a verdade? Não seria nobre ajudá-los com as valiosas informações? Não teve dúvidas. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que viviam com ele no Palácio de Corais, resolveu fazer a comprida viagem de volta. Tornou ao rio e se encaminhou para os canais menores que o conduziram ao lar primitivo. Feliz e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotara, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pelo amor que conhecera, pensou que sua volta causasse surpresa e entusiasmo gerais. Entretanto, verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e preguiçosos, nas mesmas tocas cheias de lamas, protegidos por de ilusões.
de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas e minhocas horríveis. Gritou que voltara para casa. Mas não houve quem lhe prestasse atenção. Ninguém ali havia notado a ausência dele. Humilhado, procurou então o rei dos peixes, que possuía uma boca enorme, e comunicou-lhe a descoberta. O soberano reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O peixinho desprezado contou que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele lago era algo insignificante que podia desaparecer de momento para outro. Além daquela grade, havia outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam rios enfeitados com flores, rios enormes, cheios de seres diferentes, e, por fim, o mar surpreendente de vida. Escreveu o serviço de tainhas e salmões e de ostras, deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e vira cidades praieiras com barcos imensos, monstros terríveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para levá-los até lá. Finalmente, os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente o seu preço. Para que pudessem chegar lá, deveriam todos emagrecer, deixando de devorar tantas larvas e tantos vermes nas tocas escuras. Deveriam aprender a trabalhar e a estudar. Assim que gargalhadas eram ouvidas por toda parte. Ninguém acreditou nele. Alguns peixes tomaram a palavra e afirmaram que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de seu cérebro perturbado. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade perto do cano e disse: não vês que não cabe aqui nenhuma de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui depressa. Não nos perturbe o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se, em definitivo, no Palácio de Corais. Aguardando o tempo, depois de alguns anos, apareceu uma devastadora seca e as águas desceram de nível, e o lago onde viviam os peixes preguiçosos e vaidosos esvaziou-se, provocando a morte de toda a comunidade, atolada na lama. Essa próxima história é uma poesia historiada e ela fala muito do que temos vivido no momento, sobre a nossa casa, sobre as casas que compõem as cidades. Suzana, se você puder colocar agora. É o vídeo que você me passou, Su? Vou colocar agora. Clay, como é o nome dessa história? Estão vendo minha tela? Vai ser Nelson, beleza.
Eu acho que ela não ouviu a sua pergunta. Sim, eu ouvi, é que o meu microfone estava desativado. A lenda é uma lenda egípcia, a lenda do peixinho vermelho. A primeira vez que eu li foi no livro Libertação, na introdução, e tem uma versão da Rita Folker, que é mais apropriado para criança, que para mim é uma adaptação que não perde muita coisa, tá? Ótimo, joia, obrigada. Nada. Posso iniciar o vídeo? Lá vai. Sim, por favor. A casa está morta. Não, a casa é um fantasma. Um fantasma que sonha, com a sua porta de pesada aldrava, com os seus intermináveis corredores que saíam pelo escuro a explorar os mistérios das noites e que as luas, por vezes, enchiam com o seu lívido assombro. Sim, agora a casa está sonhando com o seu pátio de meninos pássaros. A casa escuta. Meu Deus, a casa está louca. Ela não sabe que em seu lugar se ergue um monte de cimento e aço. Há sempre uma cidade dentro de outra. E esse eterno desentendido entre espaço, casa, que teimas em existir a coitadinha da velha casa. Eu também não consegui nunca afugentar os meus pássaros. A Casa Fantasma, de Mário Quintana. Deu para ouvir direitinho, pessoal? Deu para ouvir, eu ouvi. Depois da Casa Fantasma, de Mário Quintana, eu vou contar para vocês A Tapeçaria de Aracne, de Ana Maria Machado, uma adaptação feita pela Ana Maria Machado. É um conto etiológico, um conto popular, então tem várias versões. Muito, muito tempo atrás, contavam que Palas, a deusa da sabedoria, que mais tarde os romanos chamariam de Minerva, ensinava todos os segredos de fiação e tecelagem a uma moça chamada Aracne. Aracne era de origem humilde, mas tornou-se tão habilidosa com fios e tramas que até as ninfas dos rios e dos bosques vinham vê-la trabalhar, não só porque os tecidos que fazia eram incomparáveis, mas até porque a graça dos seus movimentos tinha a beleza de uma arte. Desde que puxava os chumaços de lã e cânhamo, até quando fazia novelos e meadas. E principalmente depois, quando a linha macia e longa se convertia em belos panos num tear. Ou era ricamente bordada em desenhos divinos. Divinos, sim, pois todos os que vinham ver Aracne trabalhar logo concluíam que ela havia aprendido o seu ofício com Palas e cobriam a deusa de louvores. Ora, quanto mais atenção atraía, mais Aracne se ofendia com os elogios a Palas. Até que um dia acabou exclamando: sou muito melhor tecelã que Palas. Se ela viesse me enfrentar, todos iam ver isto. E se me vencesse, poderia fazer de mim o que quisesse. Antes de aceitar o desafio, a deusa se disfarçou sob a forma de uma velha e veio visitar Aracne. E você se arrepender de suas palavras
e pedir perdão. Tenho certeza de que Palas a perdoará. Você está de miolo mole, sua velha. Quer dar conselhos? Vá procurar suas netas. Eu sei me defender sozinha. Além disso, Palas tem medo de mim. Se não tivesse, já teria vindo me enfrentar. A deusa deixou cair o seu disfarce e se revelou em todo o seu esplendor. Palas veio, sua tonta. As ninfas e todas as mulheres prostraram-se diante da deusa, mas Aracne manteve o seu desafio. E sem perder tempo, cada uma das duas foi para um canto do enorme salão, com seus novelos, fios, meadas e um tear. Palas fez questão de ilustrar em seu bordado todas as histórias de mortais que haviam desafiado os deuses. Tiveram de pagar por isso. A sua cabeça tidos criados com exatidão detalhes. Cada uma das duas tentou se acabar uma possível mas conseguia entrar dentro na essa raiva. Várias vezes com seu soltando a dor pelo pescoço para enforcar. Mas pensa no lar de dentro. Você você e antes de partir, borrifou-lhe uma poção. A moça saiu Tá travando muito para mim, tá para vocês também. E a transformou para sempre. Melhorou agora. Numa aranha, condenada a fabricar fios e teias até o final dos tempos, mas sempre, sempre com perfeição incomparável. E com isso terminamos a nossa sessão de histórias. Essas 3 histórias. E queria dizer que antes, eu já vou preparando aqui a minha apresentação para compartilhar. Adorei essa história. Eu tenho um livro de mitologias gregas e essa é uma das que eu mais gosto. E eu conto isso para minhas meninas. Elas adoram ouvir essas histórias. Elas não gostam de ler, porque o texto é difícil. Aí eu reconto para elas essas histórias. E essa de Aracnes é uma daquelas mais gosto, porque as meninas têm medo de aranha. E explica, né? É uma explicação. Quando a ciência não explicava tanta coisa, né? Tanta coisa, né? Aí elas gostam de ver essa história por causa disso. Muito bom. Sim, nós escolhemos as histórias por motivos variados. Antes de continuar, vou pedir um socorro aqui para a Suzana. Suzana não... sim. Que não aparecia aqui para compartilhar, já comecei a ficar preocupada. Quando for para a gente ligar as câmeras, avisa, tá? Ok. Era nessa história que passou.
E quando eu comecei a narrativa, eu pensei, esqueci de avisar, agora fica assim, né? Mas não tem problema. É um exercício necessário, né? A gente diz que a contação de histórias, o contato principal é o olhar do ouvinte, né? Então, é para aprender a contar histórias de outras formas. Confesso que não fico tão à vontade, a gente não recebe tanto aquele retorno da história sendo ouvida por mim que estou contando e pelo ouvinte, porque muitas vezes isso é passado para quem conta uma história, quem conta um caos, quem conta um acontecimento do dia a dia, isso é passado para o outro pelo corporal, né? Pelo olhar, pela concordância, pela discordância, e a gente perde um pouquinho essa pontinha da comunicação, né? Mas eu acho que tudo que tem acontecido é um desafio para que a gente possa superar e aprender a fazer de outra forma aquilo que a gente acha que vale a pena continuar fazendo, né? É verdade. Tem alguns saberes que são cada época a gente tem saberes que são necessários, né? E outros a gente vai deixando um pouquinho de lado. Eu vou compartilhar. Só um minutinho. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, eu estou toda ouvidos. Eu queria comentar as histórias maravilhosas. Você contando, então, confirma toda a admiração que Kelly trouxe para a gente na abertura. Mas eu queria comentar também esse fato de você ter esquecido de pedir para ativar as câmeras e também toda essa questão de ter que se adaptar aos imprevistos, né? A ter que improvisar. Tudo isso eu acho que ajuda a gente a estimular a criatividade e a imaginação, né? Quando a gente tem tudo planejado e a coisa foge do que a gente planejou, obrigatoriamente faz despertar na gente uma vontade de fazer, de se socorrer. E disso surgem outras ferramentas, né? Eu fazia uma atividade na escola, algumas vezes eu fiz uma dinâmica em alguns encontros da gente, por exemplo, eu chamava 3 pessoas e ia dar 3 missões para a pessoa. Uma delas, eu dizia, você vai executar quando eu disser já, mas sua missão é desenhar uma paisagem, digamos. O outro é conduzir uma pessoa a uma dança. O outro, aí, quando eu mandava executar, eu dava o porém. Quem vai fazer o desenho da paisagem que eu pedi, me dê a caneta, me dê o lápis, você vai fazer sem isso. Então a pessoa ficava, como é que eu vou fazer? Faça. Aí a pessoa fazia no ar, por exemplo. O outro que era para fazer tal coisa, mas era sem as mãos, era sem os pés, era sem ver. E aí a pessoa tinha que criar todo um projeto de última hora, né? E descobria dentro de si que sempre há possibilidades, né? E eu acho que isso também é estimulado, né? A nossa imaginação é estimulado muito pela leitura, por ouvir a história. Agora mesmo a gente estava sem câmera, né? Você não estava vendo a nossa expressão nos olhos, mas também se você fosse contar em várias situações em que a pessoa não tivesse presente, ou não pudesse abrir os olhos, ou fosse cego, ou tivesse faltado energia, né? Eu acho que tudo isso é aprendizado e é maravilhoso. E nada é por acaso. Nada é por acaso. Isso que você falou é um dos recursos que a gente utiliza. Eu não sei o que vocês estão vendo aí. Vocês já estão vendo a apresentação ou não? Estamos vendo. O que você vê, a gente está vendo. Você compartilhou sua tela. Você está no Drive do Google. Agora vocês estão vendo o Drive do Google. O que você está vendo é o que a gente está vendo. Ai, gente, eu me perdi aqui totalmente. Clica na apresentação, Cleidna. Tá ali, ó. Não, pode clicar na apresentação que a gente vai enxergar também. Aí. Isso. Apresente como se fosse para você, que a gente lhe acompanha junto. Tá. Ok. Eu tinha até falado dessa possibilidade. Eu quero comentar, quem falou agora mesmo? Foi Cecília? Cecília. Isso, Cecília. Isso que você falou de improviso, a gente trabalha muito nos cursos de contação de histórias, né? Que é a possibilidade de exercitar o meu improviso e como eu vou superar.
Porque o mais importante é superar o quê? Um esquecimento de um trecho da narrativa, a minha timidez para narrar. Eu quero muito contar uma história, mas eu tenho essa timidez para a narrativa, né? Então, todas essas possibilidades de improviso e de utilizar a minha criatividade para preparar as histórias vai me ajudando a mergulhar na narrativa também, né? Então, a capacidade de descobrir que palavra usar quando eu estou contando, por exemplo, Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que tem um texto Adoro. muito linda, né? Que você procura contar com as palavras dela, e é importante que conte com as palavras dela. Eu, sempre que vou contar, eu releio a história para não perder nenhuma palavra da Clarice, né? Mas se eu esquecer, e o improviso, né? Esse improviso vem da convivência com a história, da convivência com essa narrativa. E é por isso que é muito importante que eu escolha para contar aquilo que diz alguma coisa para mim, né? Eu escolhi como tema, quando a Bianca falou, ouvir e contar a vida narrada em nós, porque eu acredito que o que nós contamos, se eu conto o caso do vestido do Carlos Drummond de Andrade, é porque essa história tem uma ressonância muito forte na minha história familiar. Uma frase me pegou, uma palavra me pegou. E me pegou para querer compartilhar com o outro. Então, eu vejo a contação de histórias, assim como muitos colegas, como um ato de generosidade comigo e com o outro. Porque tudo que eu conto, eu ouço primeiro. E nessa forma de contar histórias, como essa terceira narrativa que eu trouxe, ou a segunda, que é uma narrativa que foi decorada, que foi preparada, que foi pensada nas pausas, nos gestos, na entonação e tudo mais, é uma narrativa que você vai conviver com aquele texto por muitos anos, né? Eu contei pela primeira vez, e já contei, já perdi as contas, Clarice Lispector, em 93. E desde então, eu não sei quantas vezes eu já contei essa história, né? E aí vou procurando ressonâncias em mim do que essa história traz para mim, né? O Adriano falou que gosta muito da mitologia, e a mitologia, ela tem essa carga do simbólico. E essa carga do simbólico, dos deuses vingativos, não para dizer que hoje somos uma civilização melhor do que a anterior. É para saber que há uma evolução cultural e histórica que essas narrativas, esses contos etiológicos trazem para nós, né? Então, no relógio aqui tem mais, no máximo 20 minutinhos, não é? Não, pode ir queria... até 9h20, Cleidina, pode ir até 9h20. Porque eu quero muito ouvir vocês, né? Ouvir e contar. Então, assim, ouvir eu coloquei como a primeira palavra. E é muito importante para mim esse ouvir, para a gente trocar essas ideias sobre narrativas e narrativas de vida. Suzana, essa tela que vocês estão vendo não é a minha tela, né? Você aperta ali o botão presente, do lado do share. Isso que a gente treinou hoje. Aí você vai apertar e ele vai ampliar a sua tela. Tá carregando. Tá. Pronto, agora. Chegou aqui pra gente. Ah, que bom, gente. Não é nada de muito fantástico, não, que eu deixei escrito aqui, mas eu acho que para vocês irem acompanhando. Primeira coisa, amei esse... Primeira coisa, não, já comecei há um tempo, né? Amei esse banner, né? Ele tem a ver com histórias e tem a ver com um livro literário meu chamado Iluminando Histórias, né? E gostei muito, agradeço muito a quem fez esse carinho, né? Então, quero trazer também para... Foi linda, Suzana, obrigada, querida. E quero saber, quero compartilhar com vocês, inicialmente, conhecido aí da Bianca, de muita gente que trabalha com arte,
essa frase do Ernest Fischer, que diz o seguinte: à medida que a vida humana se fragmenta pela complexidade das tarefas e interesses, mais consolida-se a função da arte, que é refundir o homem consigo mesmo. Então, muito importante, nesse período de quarentena, nesse ano de quarentena, participei, assim, com muita gente de lives, de contação de histórias, da importância da narrativa, de ouvir o outro. Esse segundo poema que vocês viram aí na gravação é de um grupo chamado Grupo Trapo, Voz e Poesia, e a gente fez uma coleção de poesias em português, em francês, em inglês, só sobre casa, né? E aí, o comecinho, a gente usa uma música do Arnaldo Antunes. Por quê? Porque essa sensibilização, uma amiga, né, minha, da Bianca, foi ministrar uma aula inaugural no mestrado, né? Eu me aposentei, trabalho só lá, comentei com vocês agora mesmo, e na aula inaugural, e ela é doutora em letras, eu não sou da letra, da pedagogia, e ela falou o seguinte: tem muita gente que não tem muita... não acha muito graça de poesia, não acha jeito de ler poesia. Nós temos que respeitar as pessoas que não gostam de poesia. Mas eu só queria dar uma dica. A poesia não é para você entender de imediato, é para você sentir, né? Então, assim, o que me fez contar a casa do Mário Quintana e escolher entre todas que eu podia escolher? Eu não consegui nunca afugentar os meus pássaros. Se vocês me perguntarem por quê, eu não sei ainda. Mas esses pássaros, a metáfora de afugentar os pássaros, ela tem uma força simbólica muito grande em mim. E eu quero contar isso para as pessoas, sabe? Eu quero recontar isso para as pessoas. Então, às vezes, uma frase, né? E às vezes essa frase não é para você, contador de histórias. Essa frase é para um ouvinte ou vários ouvintes ouvir pela vida afora contando essa história. Na tapeçaria, a frase que me pega é: você tem má índole e é vaidosa, mas tenho que respeitar sua arte. Não admito que morras. Então, quando eu vejo isso, e eu já passei por tantas situações, acho que todos nós, né, de conflito, de embates de ideias no trabalho, na família. A deusa da justiça, Palas, né, é a deusa da justiça. Essa é a história da deusa da justiça. Então, quando ela fala, você tem má índole, você é isso, você não vale nada, você é um assassino, você é um mentiroso, mas tenho que respeitar a sua arte. Eu acho que isso é muito forte. Mas outro contador de histórias verá outra coisa. Só que quando a gente vai contar uma história, a gente não conta sozinho. Eu que acredito, né, e que tenho procurado aprender um pouquinho mais sobre as nossas vidas anteriores, né, sobre como a gente procurar ser melhor nessa vida atual, independente da crença religiosa. Eu acredito que essa carga, a narrativa de histórias como uma arte milenar, né, ela é uma carga, ela é uma herança que a humanidade traz, né? Como esse tom aí que eu trago para pensar com vocês um pouquinho, é de um texto que está disponível online, que é uma entrevista que eu fiz com a professora Ângela Barcelos, que é contadora de histórias, estudou no mestrado, estudou no doutorado contação de histórias, é professora da UNB, tem um grupo de contadores de histórias, e a gente fez uma entrevista sobre as sutilezas da escuta na contação de histórias, no caso pessoal, né? E aí, o trecho, eu vou ler assim bem rapidinho, não sei se todos estão tendo acesso aí, mas é o seguinte: a narrativa de histórias é uma arte milenar, a humanidade se desenvolveu por meio das narrativas que repassam aos seus semelhantes, perpetuando e ampliando sua cultura. Até hoje é assim. Contamos histórias porque sentimos necessidade de dividir memórias, imaginários, emoções, valores e bens culturais, que nos pertencem e nos fazem sentir pertencentes ao mundo. Esse é o sentido da escuta, ou seja, sentido de pertencimento.
contar histórias nos dias de hoje torna-se profissão em algumas cidades no Brasil, o que já acontece há mais tempo em outros países, como a Argentina, Espanha, Inglaterra, Venezuela e outros. E a gente não pode esquecer dos griots africana de contar histórias à sombra dos baobás. Né? Então, a gente tem toda essa questão. Eu não me lembro quem disse isso na entrevista, se Ângela ou eu. Aí, um pouquinho do meu livro, que é o Iluminando Histórias. E aí, para falar dessa história, dessa narrativa que nós vamos tomando para nós. E eu estou falando da narrativa numa perspectiva social, de vivência, daquilo que nós vamos incorporando das histórias que nós ouvimos desde muito tempo, né? O meu livro começa assim. Quando eu era pequena e faltava luz em casa, senti o medo do escuro invadir minhas certezas. Do mundo, do meio dos móveis ou das pessoas, surgiam vaporosas formas ameaçando-me com caretas e sorrisos de poucos amigos. Tudo imaginação. Fantasias que fazem um medinho virar assombração. Lá da cozinha, vela acesa na mão, a minha mãe chegava silenciosa, sentava-se no sofá escuro da sala e iluminava. Contava histórias que possuíam os mesmos sonhos de canções de ninar. Essa história, esse livro, esse trechinho que eu acabei de ler, é uma memória familiar. É uma memória da minha família. Morei em fazenda durante um tempo, não tinha eletricidade. Quando fui para a cidade, se desse um trovão, a luz acabava e minha mãe contava histórias. Depois que esse livro foi publicado, em 2000, eu recebi muitos retornos de pessoas que recontavam as suas histórias, muito parecidas, muito semelhantes. E isso foi me fazendo ter um interesse maior por pesquisar. E aí eu pus aí só a título de bem rapidinho, de dizer que na minha pesquisa de mestrado, eu procurei ouvir histórias de vidas e reconhecer, era um mestrado em gestão do patrimônio cultural, e aí eu chego à conclusão, com estudos e tudo mais, de que essas histórias são um instrumento de intercâmbio intersubjetivo entre mundos. Busco diálogos com as referências culturais de cada pessoa como produtoras de bens culturais e a sua conexão com as identidades coletivas. Né? Na época do mestrado, lendo Saramago, também fui confirmando a importância desse caráter social das narrativas que nós tomamos para nós, né? Então, eu falo o meu livro Iluminando Histórias, mas ele não é meu, ele é uma memória familiar, ele tem histórias de várias pessoas e ele só foi possível por conta de heranças milenares de ouvir histórias. Algumas crianças tiveram contato com a literatura a partir dos livros. Eu, até 7 anos de idade, eu acho que como muitos da minha geração, eu tive contato com narrativas orais, com a oralidade. E aí só mais essa lâmina e uma para a gente poder conversar, né, um pouquinho mais. Essas narrativas que nós vamos escolhendo para contar, sejam elas literárias, sejam elas histórias de vida, sejam elas histórias que nos remetem a acontecimentos difíceis de serem lembrados, sejam elas histórias de sonhos que tivemos enquanto estávamos dormindo, ou sejam elas escritas por cada um de nós, né, para ressignificar, às vezes, algum acontecimento, são leituras de mundo, né? E leituras de mundo muito, na minha opinião, no sentido freiriano, de ler e se abrir para essas experiências. E aí, eu trago um trecho que eu encontrei, acho que algumas pessoas, a gente faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? A gente vai ouvindo a pessoa falar, a gente vai lendo. Eu acho que muitos já leram aí enquanto eu vou falando.
mas eu quero situar um pouquinho esse trecho que me encantou profundamente, me surpreendeu, né? Me trouxe outras possibilidades de ler as histórias e reler as histórias que são contadas. Esse trecho está no livro do Saramago, A Caverna, que foi o primeiro livro que ele escreveu depois de receber o Nobel de Literatura e foi objeto da minha tese, né, de doutorado. E aí eu me deparei com esse trecho. Esse trecho não é dito pelo próprio Saramago, ele é dito por um oleiro que tem a sua profissão ameaçada porque chegaram os objetos descartáveis e os objetos artesanais já não têm tanto valor, isso no contexto social da obra. E aí ele fala das bibliotecas, né? E as bibliotecas como um acesso que não é permitido a todas as pessoas. A leitura como bem cultural, ela não é permitida a todas as pessoas, né? Aliás, é uma luta da escola pública que ela chegue a mais pessoas, e as particulares e muitas pessoas que acham importante a leitura. E aí ele fala, para que livros? Né? O Cipriano, o personagem. Para que livros? Por que ler? E ele faz essa reflexão. Há quem leve a vida inteira a ler, sem nunca ter conseguido ir mais além da leitura. Ficam pegados à página, não percebem que as palavras são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio. Se estão ali, é para que possamos chegar a outra margem. A outra margem é que importa. A não ser que esses tais rios não tenham duas margens, mas muitas. Que cada pessoa que lê seja ela, a sua própria margem. E que seja sua, e apenas sua, a margem a que terá de chegar. Somos nós que lemos, somos nós que contamos, somos nós que ressignificamos, e é toda essa energia que vem a nós quando nós escolhemos uma narrativa para contar, que esse intercâmbio entre crianças, adultos, idosos, pessoas de todas as idades, que têm muitas coisas para contar, né? Então, a pergunta que eu coloco e que a gente tem que se fazer sempre é, na contemporaneidade, quem é o contador de histórias? A literatura e a contação de histórias contribui para a formação humana? E aí, eu e muita gente acabamos chegando a essa conclusão e acreditando cada vez mais que os contadores de histórias somos nós. Que a criatividade não é um dom, que a habilidade de contar histórias não é pessoas que são mais extrovertidas do que as outras. É para quem quiser e tiver motivos para contar. E para isso a gente tem aí técnicas, recursos, e são recursos que estão em nós, no nosso corpo. É olhar, o gesto, a voz e tudo mais. E aí, para finalizar aqui essa parte, né? O Antônio Cândido é sociólogo, sociólogo, estudioso de literatura, acho que muita gente que lê literatura busca, e ele fala da literatura como um texto de intervenção. Em determinado momento, esse trechinho aí, me desculpe do jeito que foi escrito, eu tirei trechinhos da minha tese, mas essa citação é de Cândido, e ele diz o seguinte, que a literatura pode contribuir para a formação humana, não como a pedagogia oficial, porque ela age com um impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela, com altos e baixos, luzes e sombras. E que ela não rompe nem edifica ninguém. Ela humaniza em sentido profundo o que faz viver. É esse viver, né, que faz com que
a gente busque a narrativa e que a gente pare para ouvir uma narrativa. Seja no ônibus, você está no ônibus, distraído, com uma porção de coisas para fazer. Se alguém começa uma narrativa e você precisa descer no ponto seguinte, às vezes você sente muito de não poder ouvir o desfecho daquela história. E não é simples curiosidade, é porque essas histórias que são contadas, elas têm ressonâncias em nós, né? São ressonâncias na nossa história milenar, de ouvir e de contar histórias, né? Bom, e é isso. Eu queria propor para vocês que me dissessem o que vocês sentem, né? Assim, para a gente já ir para a conversa. Cleiton, se você quiser, pode voltar para a aba do navegador de tal Cisco Webex, que aí você vê as carinhas da gente. Conseguiu ir para a aba do Qual navegador? Onde aba? tem a bolinha, a bolinha do Cisco, que é um verdinho com azul. No teu Ai, navegador, gente. no teu Chrome. Tá, vou voltar para lá, porque eu fui para... Só um pouquinho. Eu entro na reunião novamente? Não, não. Na janela que você estava com a gente, conversando com a gente. Lembra qual era a aba? Ué, mas é essa que eu entrei agora. Ah, Eu tá me acho. vendo? Não. Eu acho que é o layout dela, não, Suzana? Tá, só um pouquinho, gente, eu já vou me achar. Achei. É Pronto. aí? É. Isso. Acho Ai, que sim. Se você tá vendo a gente. obrigada, obrigada, queridos, todos aqui pela paciência, pela tolerância. A gente vai aprendendo assim. A Bianca sabe, né? Eu não sou uma pessoa, adoro assim meditação, tenho procurado melhorar, mas eu sou muito desatenta às vezes. Então eu me perco no computador. Me desculpem, tá? Bom, eu queria só terminar falando uma poesia bem curtinha, e aí eu jogo para vocês, e aí eu que falassem bastante para a gente conversar sobre isso que eu trouxe, né? E para a gente trazer um pouquinho para o trabalho de vocês também, e a oportunidade de conhecer melhor um trabalho que já tem chegado a mim, né? Há algum tempo já tem chegado a mim. E muito bem-vindo, né? Em momentos até difíceis de enfrentar. É uma poesia da Maria de Norá. É uma poesia bem curtinha, gente. Ela está num livro chamado Poesia Fora da Estante, que quem trabalha com educação deve conhecer, e se não conhece, vale a pena conhecer, porque é uma coletânea de histórias que tem de Olavo Bilac até Parlendas. Então, é uma coletânea muito bem feita, né, de várias poesias. É o seguinte, já são 21 horas. É um poema, é o seguinte: tinha tanto remendo a calça do Raimundo que ele enxergava nela a geografia do mundo. O nome do poema é Mapa. Tinha tanto remendo a calça do Raimundo que ele enxergava nela a geografia do mundo. Mapa, de Maria de Norá. Como eu trabalhei por 35 anos em escola pública, esse poema ele fala comigo de muitos lugares que eu já ocupei, né? Inclusive de criança que estudou em escola pública também, né? E aí eu queria terminar com essa narrativa, abrindo umas conversas, né? A gente realmente, nesse sentido de se imaginar em roda, estou aqui para responder qualquer questionamento, né? Estou aqui, eis-me aqui. O tema, a conversa, o tema, a roda está maravilhosa. Eu lamento muito que esse tema não esteja acontecendo de forma presencial, porque nada de fato, como de verdade uma roda, o calor humano, os olhos nos olhos, sem ser por uma tela de computador. Esse processo de pandemia, a gente teve vários temas.
e alguns deles pedia o presencial, mas a gente tem que improvisar e se contentar e agradecer pelo que tem. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a história da tua infância? Qual é a história que a tua mãe contava que você tem um carinho especial por ela, assim, que ela sempre contava e que você parava para ouvir? A sua mãe ou a sua avó? A minha mãe, mais a minha mãe, né? A minha mãe, ela nunca contava a mesma história, porque as histórias dela eram todas inventadas, né? Mas as que eu mais gostava eram as histórias de assombração, porque até os 5 anos de idade eu morava numa fazenda, e na fazenda tinha uma mata, a gente estava de casinha, debaixo das árvores, né? Então, quando a minha mãe me contava essas histórias de assombração, eu sabia que no outro dia, quando eu tivesse... Então, assim, é uma figura que vem, né? E que está, assim, presente no meu livro, é o pai da mata, né? Era o que eu tinha mais medo, e que ele montava num cavalo, ia embora. Esse aqui, não sei se dá para vocês verem, Lindo, é um lindinho, pedacinho da ilustração, né? Que fala assim, agora era lindo. uma cabeça de vento que voava, vestiu o cavaleiro a galopar na floresta, fugindo do pai da mata. Coisa boa não deve ter feito. Fugir assim num cavalo tão leve, só se for muito medo ou muita culpa. Então, foi muito forte. Curioso é que a pessoa que ilustrou esse livro, é a Adriana Mendonça, ela ilustrou durante muito tempo um jornal, o Popular, aqui de Goiânia, ela trabalha com ilustração há muito tempo. Ela também teve a infância na fazenda, então essa figura do pai da mata, desses Ela conhecia. personagens, que como o Adriano falou, são personagens mitológicos, né? Que aqui no interior de Goiás, né, eles aparecem de uma forma, né, na África de outra, na Espanha de outra, então cada lugar aparece de uma forma. Meu Tem avô essa... falava muito, não sei se aí tem também, é a comadre Fulozinha. Conhece? É uma entidade também das matas, Ah, comadre Fulozinha. É bem não. legal também. Que assustava os caçadores, que tinha que, quando fosse caçar, tinha que levar o fumo para deixar para ela não atrapalhar a Aham, caça. E se tivesse aham, fazendo alguma coisa errada, ela metia chicote de árvore nas pessoas na floresta. Eu Fazia acho a tão aham. trança no lindo. cabelo das meninas. Isso, Não é, isso. César? Ah, Aham. tá. Eu não estou conseguindo me lembrar do nome, mas não é Fulozinha, né? Fulô. E essa Fulô. Fulozinha, com L. Ah, tá, tá. Tinha a Iara, tem a Iara, né? Tem a Mas não é a Yara. Iara, essa Yara é mais essa pro norte. entidade que você está Ela é bem falando. parecida com a caipora, mas não é a caipora. Caipora, Aham. É isso, diferente caipora. da caipora. Exatamente. Aqui, É, a lenda regional da gente, da comadre Florzinha, eu acho que é regional mesmo, Vicesse, não chega É, ah, lá, não. é. delícia. Quem pode Me fazer parece que pergunta? alguns temas, né, eles são bem universais. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas algumas temáticas, apesar de mudar os nomes, eles são bem universais, independente do lugar que são contados. Como se alguém tivesse contado a humanidade inteira em algum momento e sobrou os contos Sim. para nos Uhum. relembrar deles, né? Exatamente. Inclusive, o Jung mesmo, né, nos estudos dele, ele fala, quando ele vai estudar os arquétipos, né, de como muitos desses arquétipos aparecem diferente em lugares diferentes. Nos estudos dele, ele mostra isso também, né? E a gente vê, assim, muito da literatura, às vezes um nome diferente, mas essas depende muito de quem coletou essas histórias, né? Então, assim, tem muitas histórias que são versões e que elas vão sendo ressignificadas. E esses temas universais, como o medo da morte, né? Ou os rituais que envolvem a morte mesmo, a gente sabe que tem muitas histórias envolvendo a morte sempre vence, o homem sempre perde, né?
Então, assim, tem essas coletâneas. Tem uma coletânea que eu acho muito interessante, Adriano, que toca nessa questão que você falou. O nome do livro é Procurando Assombração e Outras Histórias, e é da Márcia Batista. É uma pesquisa de literatura oral. Ela tem, por exemplo, um conto africano chamado Mito da Cabeça Falante. E ele foi coletado, e ela conta a história, eu conto essa história, um outro dia eu posso contar, mas ela foi coletada como um mito da cabeça falante, e ela reflete o seguinte, quando eu digo que a pessoa perdeu a cabeça, é porque ela pensa diferente de mim. E aí a Márcia Batista, eu acho lindo isso, eu acho que esse grupo aqui é até legal colocar esse trecho do livro, quando ela vai falando, ela conta todas essas histórias, eu não sei se tem algum conto aí de Recife, mas tem conto de Goiás, tem esse conto africano, ela fala que ela dedicava esse conto que foi coletado, e aí tem imagens, né? Tem ilustrações do país ou do local onde foi coletada a história. É uma coletânea oral recente, né? Essa Procurando Assombração e Outras Histórias. Ela diz o seguinte, que ela dedicava o mito da cabeça falante, que é ótimo, a todas as pessoas que literalmente perderam a cabeça por defender a sua verdade. E aí ela inclui aí Joana d'Arc, ela inclui Jesus Cristo, ela vai incluindo todas essas personagens que foram tidos loucos, como o peixinho vermelho, para voltar lá no começo do nosso encontro, né? Porque defendiam uma verdade diferente daquela dominante no momento, na situação, né? Eu acho que vale a pena. A história do peixinho vermelho, inclusive, me chamou muito a atenção, porque ele parece uma versão do mito da caverna de Platão, né? Ele me lembrou muita coisa do mito da caverna, não é isso? Muito. Entre os contos que eu leio, que eu gosto de ler, eu gosto muito de ver as histórias de Malbatarran, que ele traz muito contos árabes, né? Eu não sei se eles são literalmente contos árabes ou se ele se identifica tanto que cria aqueles contos como se fosse. Mas eu adoro as histórias de Malbatarran, com os contos que ele traz. E eu não sei se ele é contador de histórias, mas se você trouxer um daqueles contos num tema futuro, a gente vai, pelo menos eu vou adorar. Olha, não é por acaso que você está falando isso. Na aula da Cecília, que eu assisti, que adorei, gente, me identifiquei tanto. Eu me lembrei, o tempo inteiro eu me lembrava assim, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia de viver. Não vêm de ti, mas através de ti. São como flechas, e aí vai o outro trecho lá que eu tenho que reler, porque eu esqueci. Então, assim, já vou aproveitar e falar dessa aula, assim, que eu acho que muita gente aqui esteve presente, me lembrou outras narrativas, me lembrou essa poesia, né, já que a gente está falando de narrativa. Me lembrou um filme chamado Minha Vida... Outras Vidas. Na Outra Vida. Minha Vida na Outra Vida, né? Que é um filme baseado numa história real. A gente assistiu na sala. Pois é, maravilhoso. Me lembrou. E me lembrou também esse livro que você apresentou, do Missionários da Luz, alguns trechos que eu li do Missionários da Luz, quando fala dessa preparação para a reencarnação, né? Então, me lembrou muito isso. E aí, quero ouvir mais vocês, vou ficar calada. Gente, quem tiver pergunta, ativa o microfone, porque se não tiver, eu e a Adriano tem um bocado, mas a gente quer ouvir o resto da sala. Perguntas, comentários, fiquem à vontade. Alô, estão me ouvindo? Sim. Não, eu queria fazer um comentário em relação, quando você falou, Cleina, primeiro, parabéns, tá? Mas Obrigada. quando você falou da narrativa e do seu livro, você trazia a sua narrativa, as histórias que você viveu, né? Uhum. E que encontra uma ressonância na história de outras, narrativa de outras pessoas que também tiveram experiências semelhantes, né? Sim. E assim, eu me lembro de uma entrevista de Paulo Coelho,
quando perguntava a ele qual era o que ele achava que era o motivo do sucesso do livro na época do Alquimista, e ele dizia justamente que assim, não era uma coisa do outro mundo. Ele contava os anseios dele, as dúvidas, as buscas, as procuras, e que eram as mesmas buscas e procuras de outras pessoas. E por isso que as pessoas se interessaram. Agora, eu queria te perguntar, ou pelo menos ressaltar, assim, que é interessante quando você traz uma narrativa, né? Assim, você traz a sua história e que tem várias pessoas têm também um pouco dessa história, tiveram essa vivência, uma vivência parecida. Quando você traz, por exemplo, para um livro, né, a importância do sentimento que você traz ali, a importância da percepção que você traz. Porque, de repente, se você traz uma percepção, vamos dizer assim, negativa, isso pode, de uma certa forma, fazer com que as pessoas se conectem com isso, porque viveram também alguma coisa parecida, mas olhar, perceberem pelo lado negativo, né? E quando você faz pelo lado positivo, você traz essa sua vivência, essa sua história, mas com uma percepção positiva do que você viveu, quando as pessoas se identificarem, elas também vão se identificar, assim, vai tender a ter essa visão positiva, né? Então, além de trazer a narrativa, o sentimento que você emprega, né? Quando você traz. É verdade, é verdade. É esse compartilhar, né, das suas... É Ronaldo que falou agora? Quem falou? Foi Rinaldo. Reinaldo. Esse compartilhamento, né, de sentimentos e de emoções pela palavra, quando se trata de um livro literário, ele acaba sendo compartilhado também via imagens, né? As imagens de quem ilustra aquela história, que é um outro jeito de recontar a mesma história, né? A gente, assim, até a década de 80, acreditava-se que a criança tinha, assim, ela precisava de tudo muito desenhadinho, muito óbvio. E aí os estudiosos de literatura infantil passaram a questionar isso e dizer, peraí, a criança é um leitor e ela merece a arte e várias interpretações do mesmo fato, né? Então, hoje, se a gente vê os livros do Monteiro Lobato, era um tipo de ilustração, e os de hoje, outro tipo de ilustração. Então, são várias formas de recontar o mesmo acontecimento, né? E eu acho muito positivo isso. Durante muito tempo eu trabalhei com ensino de histórias, de história mesmo como disciplina, né? E é muito importante ressaltar as várias versões da história, né? E a escrita, ela possibilita isso, né? O escritor compartilhar a sua vivência e suscitar que outros contem também a sua história, né? Então, quanto mais dialoga com o seu dia a dia e com a vida real, mais estabelece o diálogo entre várias versões, né? De um momento cultural, de um momento histórico, eu acho isso muito importante. Só aproveitando, o Rinaldo falando dessa leitura e Paulo Coelho, né, fazendo esse comentário, no comecinho, alguém comentou sobre o improviso e os desafios de trabalhar com a sua criatividade e às vezes eu estou contando história para uma pessoa cega, né? Eu tenho me interessado, depois que me aposentei, a gente nunca quer parar de trabalhar, né, Suzana? Eu comentei isso, a gente comentou isso hoje de uma pessoa que ela conhece. Eu tenho me interessado cada vez mais por audiodescrição. E eu tive um curso com uma pessoa em Recife, que foi muito interessante para aprender mais sobre esse compartilhamento de histórias. Então, às vezes, a gente fica, como disse o personagem do Saramago, muito pegado à página, sem ir além dela. Então, existem muitas formas de contar. E quanto mais contadores a gente tiver, mais a gente vai explorar essas formas de contar, né? Obrigada. Ô, Cleidna, eu não sei se você conhece, certamente deve conhecer um grupo do Rio de Janeiro chamado Os Tapetes Voadores, Contadores de História. Sim, já É assisti. lindíssimo, né? Sim. Já assisti. Da primeira vez que eu fui, eles estiveram aqui na Caixa Cultural
Eu fui assistir um dia de final de semana, porque dia de semana era escola e final de semana era para o público, aberto. Eu fiquei encantada, eles iam passar um mês. Eu descobri já fazia uns dias que eles estavam por aqui. Eu queria ir todos os dias, mesmo que fossem as mesmas histórias, porque eu fiquei apaixonada pelo jeito de contar deles. E aí, depois que terminou, eu fui conversar com eles, tudinho, e até eles disseram, pode vir durante a semana com as escolas que eu coloco você para assistir. Aí eu fui para vários dias. E anos depois eles voltaram aqui na faixa cultural e eu fui mais 2 vezes ver a mesma história. Eu não sei se quando eles foram para aí foi com essa história, que era uma história interativa, em que eles usaram todos os ambientes da caixa e você saía de um ambiente e ia para outro como se estivesse dentro do livro. Era Sim. Steam Shilin, a história de um mago. Steam Shilin. Aham. Não sei se você viu essa. Não E não vi. era eles Quero contando, ver. eles contavam, mas o público era dentro da história, todo mundo passava pela cama de gato, se arrastando, ia para outro ambiente, era uma feira pública, então a gente era o público da feira. Várias cenas do livro, da história, a gente interagia. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que a Adriana foi com o Elô, não foi, Drique? A gente marcou o Eu dia, e nunca depois vou eu me fui. esquecer desse dia. Massa, não é? E depois Tinha eu um fui com o momento da Diogo e a história Alice. lá. Se lembra, César, tem um momento da história que o contador dizia que sabia quantas vezes você ia se casar olhando um negocinho que tinha aqui no pulso. Aí quando ele falou lá que me chamou, minha filha olhou para trás assustada assim. Meu Deus, quantas vezes será que meu pai vai se casar agora? Aí o contador, graças a Deus, apareceu só uma bolinha. Ele disse, não, você se casa só uma vez. Aí a Luísa respirou. Muito, maravilhoso. A gente, como adulto, fica apaixonada. E imagina criança, né? Eu ficava admirada porque tinha criança de todas as idades. Era um espaço pequeno para contação, para esse espetáculo, não, mas para contação. Crianças, adultos, várias idades, cotoquinho sentado no chão, não piscavam nem os olhos. Ficavam encantados. Estão Todos os envolvidos. meninos se comportavam. É impressionante, né? Como você consegue isso, quando a história é boa, quando o jeito, você sabe contar, prende. A criança eu ficava olhando para o contador e para os olhos das crianças, porque é muito lindo. A palavra parece que fisga, né? O ouvinte, Aham, a criança, o adulto, né? E no presencial isso é melhor, é né? maravilhoso, é. Quase uma hipnose. Kelly queria fazer uma É. pergunta, não era, Kelly? Isso, não é pergunta não, é um comentário. Eu estava deixando para vocês porque eu posso fazer para ela depois, né? Mas deixei para o final. Mas, enfim, eu gostei muito, apesar dos anos de amizade. Eu nunca tinha assistido assim, né, Clê? Por mais incrível que pareça. Tinha que ser aqui. Algumas mesmo, viu? histórias. É verdade. Mas não dessa forma. Então, assim, eu gostei muito. Eu sempre encarei a escrita como uma espécie de extensão do ser. Eu já falei isso em vários contextos, né? E nessa apresentação me chamou muita atenção o trecho que você falou exatamente isso em relação à contação de histórias, né? Ainda que oral, ela acaba representando muito o que a pessoa é. Então, ou seja, o que a gente carrega, né, o que somos, reflete no que narramos. Então, seja essa história pessoal ou não, como você colocou, já que até o que a gente escolhe não é por acaso, né? É um reflexo do que a gente carrega. Então, assim, sobre o ouvir, por exemplo, aquela parte que você falou da escuta, né? Eu achei maravilhosa quando você explicou que tem sempre um trecho que nos fisga, né? Que nos pega, você falou. E eu encaro isso como uma chave para autoconhecimento também. E eu fiquei, né, para concluir assim com essa aula, me perguntando se eu fosse uma contadora de história, né, diante do que você mostrou aqui, que histórias eu escolheria narrar, né? Ou seja, o que essa escolha diz de mim? Porque existe uma relação estreita aí, né, no eu sou e o que eu escolho narrar. E ainda, né, que trechos da minha história de vida estariam contemplados em algo assim? O que eu levaria, né? E eu fiquei muito assim instigada. É como se eu tivesse plantado uma sementinha em fazer esse exercício um dia. Ai, que bom! Vamos contar juntas. E é isso. Muito obrigada mesmo, viu, pela oportunidade.
Eu que agradeço, Bianca, e pelo retorno também. A Bianca é o tipo de pessoa que quanto mais eu conheço, mais eu gosto, sabe? É uma pessoa no meu coração que eu amo muito mesmo. Só para aproveitar um pouquinho a carona, né, da escolha, é um aspecto que a gente, eu vou falar bem rapidinho, que eu sei que o tempo já esgotou, mas é um aspecto que a gente trabalha muito nos cursos de contação de histórias. Teve uma época que a UFG ofereceu um curso de especialização em metodologia da arte de contar histórias. Oferecemos uma vez só, e a gente tinha pessoas de todas as áreas querendo fazer da matemática, da filosofia, de várias áreas. Essa escolha é realmente um exercício de autoconhecimento. E é um contador de histórias que conta há mais de 20 anos, algumas histórias você abandona, ou seja, abandonam. Tem uma história que eu contei durante muito tempo, chamado de um livro que eu acho que talvez algumas pessoas aqui conheçam, chamado Os Contos de Fada Politicamente Corretos. E eu contava a história da Cinderela, e a madrasta era uma drag queen, e a história... Então, assim, era uma história que ia totalmente na contramão. Eu conto o Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Eu continuo contando, né? Então, esses contos modernos, revisitados, eles remetem aos contos antigos e abrem um diálogo maior. Mas essa escolha é um exercício de autoconhecimento mesmo, porque às vezes você começa a preparar a história nesse formato, porque a Cecília trouxe um outro formato de contar, e todos são maravilhosos, né? Teatro de sombra, essa história participativa, né? A história podcast, que tem sido utilizado muito hoje em dia. Então, todas essas formas de contar a história, elas vão chegando no momento de escolha também. De que jeito eu quero contar e para que ouvinte eu quero contar. E, por falar da escolha, eu queria deixar assim, um recadinho importante. Eu tenho um pé atrás com histórias, qualquer história, utilizada por religiosos, de uma maneira geral. De uma maneira geral. Qual tipo de utilização? Por exemplo, o Peixinho Vermelho, eu já contei, sem ler, contei na Federação Espírita daqui, contei várias vezes, nos cursos e tudo mais. Mas a minha opinião é que ela deve ser contada e deixar para o ouvinte. Eu tenho muita cisma com aquela coisa da moral da história, sabe? Como contadora de histórias. É claro que se eu estiver conduzindo um estudo e pegar e falar, olha, no livro Libertação, André Luiz escolheu essa história por isso, isso e isso, é diferente. Você está fazendo uma análise sua, mas assim, às vezes, na história da cabeça falante, né? Se termina em morte, alguém dizer, tá vendo? Isso acontece com quem conversa demais. A caixa de Pandora, tá vendo? A curiosidade vai fazer com que você tenha o mesmo fim de Pandora, né? Então, assim, eu tenho uma cisma porque isso afasta as pessoas da narrativa, né? Por isso que eu terminei com essa citação do Antônio Cândido. Se é arte, é para ser apreciada. Se a narrativa vem como um instrumento artístico, não cabe, neste momento, colocar juízo de valor junto com essa apreciação artística. Deixa. E quando é criança, muita gente já me perguntou, utilizar pedagogicamente. Tá, é interessante, mas você reserva momentos de apreciação e fruição da leitura e da escuta? Né? Então, é isso que me ocorreu agora falar, né? Muito bem colocado, porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que tudo vira debate, tudo vira militância, e às vezes a gente se perde de simplesmente viver o momento e apreciar a coisa como ela é, ainda que polêmica em alguns momentos, porque a vida é polêmica, a vida em si não segue a lógica que a gente gostaria que fosse. Eu costumo dizer que a vida segue uma lógica que ultrapassa a nossa compreensão. Então, às vezes, há um esforço muito grande da sociedade, de alguns setores sociais, de acondicionar a vida ao que acham que deveria ser. Então, é daí que surgem muitos vieses de intolerância.
porque a gente vai aplicar tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, os nossos conceitos, os nossos preceitos, e aí a coisa começa a se deturpar. Às vezes uma coisa inocente se torna violenta, às vezes a coisa é realmente violenta, mas a gente precisa tolerar em nome da diversidade. É uma discussão tão ampla, mas que foi muito bem colocada por você nesse momento. Adorei a sua forma de expressar o ouvir a arte e permitir que a gente interprete e não receber interpretações prontas e encaixotadas, né? Muito É bom uma isso. pena, né, Drick? É um tipo de tema que a gente já fica querendo saber quando é que ela volta. Porque o tempo voa com um papo bom desse. Eu já dei a minha sugestão aí do próximo livro, seria alguns contos de Malba Tarran. Já soltei aí. Ah, tá. Vou procurar. Depois. Ô, Cleidna, a gente já deu a hora da gente, mas deixa eu te perguntar uma coisa super rápida. Como é que a gente faz para comprar teu livro? Menina, eu acho que é na internet. É porque a editora é RHJ, é uma editora de Belo Horizonte. Geralmente, o contrato do autor é de 5 anos. Só que o livro continua sendo vendido, né? E aí, aqui em Goiânia, quando eu vou ministrar alguma oficina, algum curso, eu vou na distribuidora aqui e pego os livros e levo, porque eu sei que às vezes é difícil. Ele foi vendido durante um tempo na Saraiva, né? Certo. Mas, assim, pela internet também, eu tenho pessoas que já conseguiram comprar, né? Certo. Pela RHJ, editora de Belo Horizonte, tá? Certo. E ali vocês vão poder conhecer também muitos livros da Adriana Mendonça, que são livros de imagem, livros de ilustrações, assim, muito interessantes também. Pela página que você mostrou, eu já adorei a ilustração dela. Linda, a página que você mostrou do Pai da Mata, eu já gostei. Eu adoro ilustração. Cecília é escritora Muito também, lindo. viu, Clê? Pois é, que bom, hein, Cecília? Tem algumas coisinhas aí. Quero conhecer também. Depois eu vou seus mandar para livros. você, vou pegar seu contato com Kelly. Tá bom, e eu também vou providenciar e vou mandar pelo menos um aí para vocês, para as crianças. Não sei se vocês atendem crianças aí também, né? Para poder somar aí na biblioteca. Gente, quero só falar uma coisinha que eu não consigo ainda participar aqui e acompanhar o chat, né? Então, depois eu vou ler. Eu agradeço muito a acolhida de todo mundo, né? A receptividade para o tema, que é um tema assim corriqueiro do dia a dia, mas que eu falo assim com muita paixão, com muita alegria, porque eu acredito realmente que a arte mostra para a gente isso que o Adriano falou aí da vida, né? Como ela é, do jeito que ela se apresenta, a arte mostra isso, né? E a arte literária, principalmente, com as suas luzes e sombras, né? A gente vê lá no livro que tem sido, atualmente as pessoas têm voltado muito a ele, do Freud, o mal-estar na civilização, né? A necessidade que nós temos deste momento da arte, da ciência, como a gente está precisando ter mais tolerância para ouvir todas essas narrativas, né? Da arte, da ciência, das pessoas que têm saberes sociais que não são ligados à universidade, né? Eu acho que é muito importante a gente aproveitar esses saberes. Todos os saberes cabem na vida, né? É verdade. Muito bom. Você citou essa obra de Freud e eu acho que é bem sintonizada com o momento, porque foi uma coisa que Cione me disse hoje de manhã, quando eu conversei com ela, ouvindo os alunos da escola onde ela trabalha, e muitos alunos na sala de aula contando só coisas ruins que estão passando durante essa pandemia, privações. Alguns alunos estão indo para a escola para poder ter uma refeição no dia, porque você deve imaginar como está a situação de muitos alunos de escola pública. Muitos. Sim. E esse livro realmente retrata a nossa situação. Parece que a nossa sociedade hoje não está buscando a felicidade, mas apenas fugindo do sofrimento. E como isso está sendo verdadeiro hoje em dia, né? Muita gente hoje já está bom se não estiver sofrendo, não faz questão de estar passando alguma alegria e felicidade, não. Já está no lucro se não tivesse no sofrimento. É a situação que a gente está vivendo hoje. Infelizmente é essa, né? Já tivemos momentos muito bons, socialmente falando, mas agora a gente não pode dizer que está legal, não.
vai ficar, mas ainda não. O isolamento social, estar em casa, tem um significado diferente para cada pessoa, né? A escola pública, a gente sabe de quantas crianças, para muitas crianças era um alívio estar na escola e não estar em casa. Nem todas são bem recebidas, nem todas são bem cuidadas, nem todas são acolhidas, né? Então, realmente é uma situação que aí a gente função social da escola muito forte, né? Que é essa função de oferecer um espaço de relacionamento humano, né? Eu acho que faz falta isso. Pois é, agora para encerrar, pergunta que não quer calar. Gostaram? E aí é a hora que vocês abrem o microfone, batem palma, aí sim a gente no final da apresentação e não no início. Obrigada, eu gostei muito. Muito obrigado mesmo. Sinta-se à vontade para voltar a essa sala, não só para apresentar temas, mas para assistir outros temas, tá? Uma coisa boa das aulas remotas é isso, né? A distância agora não separa mais ninguém. Não separava antes e agora menos ainda. Né? Quando a gente voltar ao modelo presencial, vamos continuar com esse modelo misto, não só presencial, mas vamos ficar transmitindo lá da sala da escola também as reuniões que estão sendo feitas através do modelo presencial, tal qual acontece com as escolas convencionais atualmente. Né? Verdade. Pois é, para encerrar, só um recadinho. Obrigada, tá? Viu? Muito obrigado também. Drick, a organização está Oi. contigo, tu que tem que parar a live, vice? Tá certo. Quando for parar aqui, quando eu terminar, eu dou um stop. Tá Só para encerrar, amanhã é o curso de Luciana, tá? De Lu Ramos, Iniciação Reiki, nível 1, Reiki Marreu. Se eu falei errado, me corrija, tá, Lu? Como eu mostrei no início dessa reunião, a sala já está higienizada, devidamente organizada. Fizemos a organização direitinho lá a partir das 8 horas. Já vamos estar lá, mas o curso começa às 9, às 16 horas. E a primeira hora de curso vai ser comigo, tá bom? Onde eu vou dar uma apresentação rápida do guia de atendimento geral da EFE. E espero que vocês estejam lá e a gente vai documentar, mostrar a vocês. Kelly, me parece que vai assistir à distância, então a gente vai dar uma atenção especial a isso, tá, Kelly? No mais, vou parar a gravação e liberar a sala para o bate-papo. Joia. Semana a todos. É Lu Regina, viu, mentor? É Lu Regina. Lu Regina, isso aí, desculpa. Às 9, né, Drick? Cleidna, obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você. Obrigada, Cecília. Mundo. Eu vou dar um jeito de assistir a sua aula, viu? Qualquer coisa que ela manda o link depois no YouTube. Fica gravada, Tá ela bom, manda o vou link, pedir para viu? ela. E separei algumas outras para eu assistir. Eu assisti a da Kelly. Eu até comentei aqui no chat com Kelly que esse conto que você citou da Clarice, que eu amo, Felicidade Clandestina, tem um curta-metragem, eu acho que é até pernambucano, antigo, com um curta baseado nesse conto, bem legal. Que legal, não conheço, quero conhecer. Como é que para a gravação? Um beijo. Clica nas 3 bolinhas que tem aí embaixo. Um beijão, boa noite. Beijo, boa noite, gente. Parar a live.